ainda mesmo sentados, vamos orar mais um pouco em nome de Jesus. Orar para que o Espírito Santo cumpra o que está no coração do Pai para nós nessa noite. E para que Ele faça, a palavra dEle faça o que lhe apraz, que salve pessoas, liberte pessoas, fortaleça, edifique, console, exorte. Em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós te agradecemos por esse tempo aqui, juntos, como igreja, teus filhos. Obrigado porque percebemos, Pai, a tua palavra e a presença do teu Espírito entre nós. Percebemos, Pai, porque todos nós temos sentido e sido conduzidos pelo Senhor à tua verdade. Jesus é a verdade, o Espírito é a verdade. Nessa noite, conduz-nos ao centro da tua vontade. Nós não queremos trafegar por nenhum lugar. Todos nós queremos estar e viver e andar no centro da tua vontade, Pai. É o lugar mais maravilhoso de toda a terra. Revela nessa noite a cada coração. Tu conheces as necessidades. Tu conheces, Senhor, ó Deus, tudo o que passa nos corações aqui, daqueles que também assistem. Tu conheces as nossas necessidades, a minha, dos meus irmãos, de cada pessoa aqui. Em Cristo Jesus nessa noite supre cada uma das nossas necessidades, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, você pode dar amém? Aleluia. Muito boa noite, paz de Jesus Cristo para o teu coração. Não sei se você saiu de casa nessa noite querendo ouvir um sermão sobre Deus, ou você saiu de casa nessa noite querendo mais de Deus. Não sei o que te motivou, não sei qual foi a tua necessidade de vir aqui nessa noite, mas ainda que às vezes na nossa fraqueza a gente precise de clareza do que nós devemos viver e andar, as misericórdias do Senhor, elas nos alcançam. E eu sei que nessa noite o Pai te trouxe aqui. Eu sei que você vem muitas vezes, nós estamos juntos, alguns pela primeira vez, alguns mais algumas vezes, e alguns já há anos, pela graça de Deus, podemos nos reunir em torno de Jesus. Mas eu tenho certeza que nessa noite o Pai nos trouxe a esse lugar. E eu queria que você abrisse a Bíblia no livro Evangelho de João, no capítulo 16, verso 7, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, o Consolador. E é sobre isso, sobre Ele, sobre o nosso Consolador, que eu quero falar nessa noite. A pessoa capaz de nos transformar, de nos dar uma família, de colocar o nosso nome no livro da vida. A pessoa que mora naqueles que se arrependeram, creram em Jesus, foram batizados. A pessoa que nos transforma, que muda a nossa vida. João capítulo 16, verso 7, Jesus pensa que Jesus está nos seus últimos momentos antes da sua morte. Já tinha vivido várias coisas com os discípulos, já tinha se relacionado e andado com os discípulos de maneira intensa e profunda, posso dizer 24 horas se relacionando. Deus encarnado estava andando entre nós, e Ele se relacionando com poucas pessoas num nível full, no nível hard, no nível intenso. E então Ele diz a essas pessoas que eram íntimas dele, que o viam orar, operar milagres, o viam andar
o viam fazer tantas coisas, o viam na sua intimidade com o Pai. A esses Jesus diz, é nesse contexto: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, diz comigo, Consolador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Jesus, vendo e se relacionando com todas aquelas pessoas, a multidão que ele amava, era apaixonado em servir, em ajudar, em amparar, em libertar dos demônios, em curar os enfermos. Jesus, que andou e chamou homens para se relacionar com ele intimamente, pensa nisso, Deus andando com você e sendo o teu discipulador 24 horas por dia, dormindo contigo, comendo contigo, andando com você, você vendo o teu discipulador operar e fazer e acontecer e falar coisas que você nunca tinha ouvido. Você conseguir discernir ao andar com Deus encarnado que muito do que as pessoas falavam era religiosidade, e que havia uma religiosidade operante naquela época. Ouvir Jesus era ter o seu coração queimando. Ouvir Jesus era a honra maior de qualquer homem, qualquer mulher na terra. Esses 12 homens, para mim, homens mais honrados. A Bíblia diz que profetas quiseram viver no tempo do Messias. E esses 12 homens andaram com ele. O via como ele se relacionava com as crianças, o via como ele comia, o via como ele lidava com as questões, como ele agia com sabedoria, como ele era amável, como ele era perdoador. Eles testemunharam. Não foi alguém que os disse, eles viveram com o próprio Deus, andando. E quando Jesus chega nesse capítulo 16, a vida de Jesus vem andando, Jesus começa a falar que ainda que eu tivesse havido um relacionamento íntimo e pessoal com Ele mesmo, faltava alguma coisa naqueles homens. E ele disse: eu digo a verdade, convém que eu vá. Com outras palavras, eu preciso morrer, e eu preciso ressuscitar, e eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito prometido no Velho Testamento, não viria. A promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, não aconteceria. E Jesus diz: eu preciso ir, para que eu envie a Ele. É como se Jesus estivesse dizendo, no começo da criação, em todo o tempo, no Velho Testamento, a figura central é sempre Deus Pai. E agora, naquele momento, Jesus vem na sua dispensação para viver e nos ensinar a viver. E então ele está dizendo, agora vai começar uma nova dispensação. Vai ser um momento novo no qual eu vou enviar o meu Espírito. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, eu vou enviar. Jesus disse isso porque ele sabia que encarnado ele estava limitado. Ele viu multidões e multidões, e ele falou: estão como ovelhas que não têm pastor. Como cuidar de todos? Como que todos iriam ter a oportunidade de viver como aqueles discípulos? E ainda mais, precisava
ser a habitação do Espírito. Eu quero, pela graça de Deus, nessa noite falar sobre isso. Ontem, ouvindo o testemunho de uma irmã que Deus transformou no Onda aqui, a Yolanda, poder ouvir o testemunho dela, e a mãe testemunhando a respeito dela. Com outras palavras, resumindo aquilo, era o seguinte: ela era uma antes da obra do Espírito Santo, e agora ela é uma pessoa diferente, ela é uma nova pessoa. E a mãe testemunhando da transformação do Espírito Santo na vida dela. Eu quero te dizer nessa noite, escute bem o que eu vou te falar: a maior necessidade que um homem tem, seja um homem que nesse momento ainda é incrédulo, está vivendo independente da vontade de Deus, ou alguém que acreditou em Cristo, seja um ou seja outro, a maior necessidade de qualquer homem, qualquer mulher, do mais novo ao mais velho, é do Espírito Santo morando dentro dele. A maior necessidade que temos é essa. Somos confundidos com tantas necessidades, como o Bira estava cantando. Necessidade de ter. E aí vivemos de um lado para o outro em torno do ter. Necessidade do prazer. Então buscamos entretenimento o máximo possível. Mas a maior necessidade que você tem, e eu tenho, é do Espírito Santo. Quem é capaz? Às vezes, no meu ambiente de trabalho, no quartel, o pessoal fala: fulano entrou para a igreja, está mudado. E esses dias, uma pessoa falou isso, uma pessoa que ainda não crê no Evangelho, ele falou: fulano entrou para a igreja, e ele era louco antes, e depois que ele entrou para a igreja, ele mudou. E eu falei: a igreja, por si mesmo, não tem a capacidade de mudar um homem. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos faz proclamar o Evangelho, e isso faz um homem e uma mulher serem mudados. Por que é tão necessário o Espírito Santo? Alguns de vocês, a maioria talvez sabem disso, mas nós sabemos aqui. Sabemos que é importante viver e se relacionar com o Espírito Santo, mas aqui. Mas quando nós olhamos para a nossa prática e o nosso estilo de vida diário, muitas vezes não difere de um ateu. Acordamos, tomamos café, vamos para o trabalho, paramos, almoçamos ou não. Depois seguimos no trabalho, chegamos em casa, conversamos. Temos que ir resolver alguma coisa, pagar alguma coisa. Muitos de nós vivemos às vezes um dia como se ele não existisse. Nós sabemos aqui da nossa necessidade, mas a nossa vida muitas vezes não demonstra isso. E eu penso, lembrando do texto de Gênesis, capítulo 6, verso 3, que naquele momento foi a maior disciplina de Deus para a humanidade. Gênesis 6, 3, a Bíblia diz que os homens, os filhos de Deus, alguns interpretam como anjos, não são. É a descendência de Deus, que vem de Adão, que vem de Sete e vai. Os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Pessoas que na verdade nasceram, mas não se relacionavam com Deus. E a Bíblia diz que nessa relação, eles olharam as mulheres na terra. E o texto diz assim, no verso 2 de Gênesis 6, e eles escolheram segundo lhe agradaram. Ou seja, a respeito da minha vida, das minhas escolhas, eu vou fazer do meu jeito. Era uma herança de Adão, escolhendo viver independente de Deus. E aí no verso 3 de Gênesis, Deus diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão
120 anos. A maior disciplina de Deus. Não deixar que o Espírito de Deus agisse em todos os homens. Por quê? Porque nós, homens, escolhemos na carne, escolhemos as nossas vontades. E Deus, vendo isso, que os homens se multiplicavam e todos eles fazendo a mesma coisa, Deus disse: meu Espírito não vai agir para sempre. E a idade reduziu para 120 anos. Hoje, você percebe que o pecado ainda segue se multiplicando, porque hoje nem conseguimos chegar aos 120 anos, são poucos que ouvimos, que chegam aos 120 anos. Jesus, andando com os discípulos, falou de enviar o Espírito. Sem o Espírito Santo, nós vivemos no pecado. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, se referindo ao Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Um homem nascido de Deus, um homem que tem um Espírito, não vive no pecado. Isso era tão forte para os apóstolos que Paulo chega numa igreja local e ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Vocês foram batizados em qual batismo? No batismo de João. Ah, não é isso, ainda não é isso. Ainda que vocês foram batizados para arrependimento, mas vocês precisam do Espírito Santo. Se você for ler em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a diferença na vida de um homem e de uma mulher foi o Espírito Santo. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver na sua sombra. Sem o Espírito Santo, nós estamos perdidos. Sem o Espírito Santo, não sabemos qual é a verdade. A Bíblia diz, Jesus falando: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito Santo que nos guia a verdade. Quantas vezes na nossa vida, você pensa aí, quantas vezes você e eu estamos perdidos? Quantas pessoas tomam atitudes? Vimos nesses últimos dias pessoas tomando atitude para tentar ter mais coisas e investir, acreditando que a verdade era aquela. Quantos foram conduzidos a isso e não sabiam, e não tinham uma clareza do caminho que andar, e perderam. Nós temos a verdade, nós não estamos perdidos nesse mundo, nós temos a verdade. É necessário o Espírito, porque Ele nos assiste em nossas fraquezas. A Bíblia diz, Romanos 8, Paulo falando: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É Deus olhando para você e para mim, e sabendo que nós somos pó, nós somos fracos, nós somos de nós mesmos inconstantes, somos miseráveis. Sem Ele nós estamos perdidos. Quando alguém diz para você: oh, eu vejo alguma coisa de bom em você, a fonte não é você. Não é porque você foi bem educado, não é porque você teve um pai e uma mãe. Nós só temos algo de bom por causa que um dia Deus quis colocar o seu Espírito em nós. Nós somos corrompidos de natureza.
mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Você tem alguma fraqueza nessa noite? Tem se sentido fraco em relação ao teu casamento? Tem se sentido fraco em relação ao teu relacionamento com Deus? O Espírito Santo, Ele te assiste na tua fraqueza. Sem o Espírito nós não nascemos de novo. Jesus falou isso para Nicodemos, um homem top aos nossos olhos. Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. Senão você não vê e nem entra no reino. Nem vê, nem revelação do senhorio de Jesus você tem. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é eterno. O escritor aos Hebreus diz isso. Pelo Espírito é eterno. Aleluia, o Espírito é Deus. Salmo 139 diz que ele consegue estar em todos os lugares. O salmista diz: para onde eu vou fugir do teu Espírito? Para onde eu vou fugir da tua presença? Esses dias, estava no centro de São Pedro, e a gente tinha ido falar de Jesus para as pessoas, e a gente estava no centro de São Pedro, e de repente eu vi o filho de um irmão, e ele estava desviado, e aí quando ele me viu, eu falei: opa, eu vou falar com ele, vou dar um abraço nele, e ele estava com os amigos bebendo, e ele me viu, e ele disfarçou e desceu uma rua, e entrou num bar, cheio de garotada, e bebendo, e eu pensei: eu vou atrás dele. Eu fui, desci a rua, quem conhece São Pedro, Rua da Parra, desci a rua, entrei no bar. Quando eu entrei no bar, encontrei outro, desviado também, e eu agarrei os dois, assim, a galera bebendo, falando, eu agarrei os dois pelo braço assim, eu falei assim: o amor de Deus alcança vocês aqui. Eu fui, abracei os dois, e falei: volta para Jesus. O Espírito de Deus, ele alcança a gente. Quantos testemunhos você tem? Lembra aí, em que momento da tua vida, onde você estava, que você nem imaginava. Às vezes era numa roda, com amigos, perdido, e de repente o Espírito Santo vem e fala contigo, no meio do ambiente que você nem imagina. O Espírito Santo, ele conhece você. Ele sabe que você está aqui nessa noite, bem arrumado, cheiroso, perfumada, mas o Espírito sabe, porque ele conhece o próprio Deus. Ele vai no interior de Deus, e ele também vai no nosso interior, sabe como você está. Pode ser que a tua esposa está do teu lado, teu amigo, amiga, que te conhece muito, mas ainda não saiba como você está nessa noite, mas ele sabe, ele conhece você. E então, eu termino dizendo que o Espírito trabalha em nós. Aleluia por isso. Eu lembro que minha mãe falava para mim assim: Rony, meu filho, você precisa de uma religião. E eu, por respeito a ela, não falava, mas eu pensava: eu não quero uma religião, eu não gosto de uma religião. Eu pensava: Deus está no céu, e Ele, por ser tão grande, Ele não se relaciona intimamente com uma pessoa. Deus tem coisas mais sérias para resolver, problemas de cidades, de nações. Deus tem coisas grandes, Ele não se relaciona comigo. Mas no dia que eu comecei a ouvir o Evangelho, eu comecei a ver que eu tinha necessidade dEle. Eu comecei a ver que me faltava alguma coisa, porque aos 15 anos eu descobri, não tendo muitas experiências no mundo, mas eu descobri que se a vida fosse só aquilo, não tinha sentido a vida. E eu comecei a ouvir o Evangelho, e eu lembro claramente do dia que ele me alcançou,
E quando ele me alcançou, eu pensei, bom, se Deus quer se relacionar comigo, eu quero viver para a glória dele, eu quero viver para esse Deus que foi capaz de se preocupar com um pó. Uma pessoa, no meio de tantas pessoas, Deus quis se relacionar comigo. E eu lembro que numa reunião como essa, um dia de domingo, eu tinha poucos dias de convertido, eu era um garoto. Eu comecei a orar e agradecer pela morte de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela vida de Jesus. Eu fui agradecendo. E ficava confrontado, como é que pode você ter morrido por mim? Como é que pode você ter ido no meu lugar? Eu que era para ter sofrido, você foi no meu lugar chorando e agradecendo. E eu comecei a ser cheio do Espírito Santo naquele dia. E eu só queria dizer obrigado, Jesus. Mas as minhas palavras começaram a vir outras palavras. E eu já tinha ouvido que os crentes mais velhos falavam aquelas línguas. E eu começando a chorar, e eu tentava falar, obrigado, Jesus. E naquela noite o Espírito Santo me batizou. Foi um momento marcante. Eu fui para casa chorando, agradecendo por aquela experiência. Eu lembro aquela noite eu deitei e eu não conseguia parar de agradecer, de orar, de falar. E eu sei que muitos aqui já tiveram essa experiência. E eu vejo que foi a partir do momento quando Deus entrou em mim pelo Espírito Santo, que a minha vida foi totalmente transformada. Os meus sonhos, que eram alguns, eu abri mão deles. E eu comecei a querer descobrir qual eram os sonhos de Deus para mim. Qual era o propósito para mim, o que Ele tinha para mim. Enquanto eu estava no mundo, e se você está aqui nessa noite e ainda vive fazendo a vontade da tua carne, o Espírito age em você 24 horas. De verdade, muitas vezes eu me canso de agir, de cooperar com alguém. Quantas vezes eu me canso, porque eu penso, essa pessoa não quer. Mas o Espírito Santo, Ele é maravilhoso, porque Ele não desiste, e se Ele vê que eu desisto, Ele levanta outro para investir, e se aquele desiste, Ele levanta outro, e se desiste, Ele levanta outro, porque enquanto esse coraçãozinho teu e meu está batendo, enquanto nós estamos respirando, Ele não desiste de nós, aleluia. Isso me impacta, Deus não desistir de nós. Jesus falou, nesse mesmo capítulo 16, que Ele, o Espírito Santo, quando viesse, ia trabalhar o tempo todo para convencer-nos no mundo do pecado. Não adianta filósofos se levantarem e dizerem que não existe pecado. Dentro de nós carregamos uma consciência e o Espírito Santo o tempo todo. Quando nós desagradamos a Deus, Ele diz, você errou com a tua esposa, você errou com o teu filho, você errou no teu trabalho, você errou da maneira que você administrou as tuas finanças. É o Espírito nos convencendo do pecado, com um único motivo, porque Ele sabe que o Pai que é santo não se relaciona com pecado. Como? Aleluia. O Espírito convence você que está no mundo nessa noite da justiça. É algo que nós carregamos dentro de nós e ficamos o tempo todo sabendo, existe o certo e o errado. Ainda que alguns se levantaram na história para dizer que não existe moralidade, não existe certo ou errado, faça o que você quiser da tua vida. Você sabe
e eu sei, e todo homem sabe o que é certo e o que é errado. Nós sabemos disso. Isso é uma obra do Espírito Santo. E ele nos convence do juízo. Todo homem teme a morte, porque não sabe o que vai vir após ela. Qual é o nível de julgamento depois de vivermos nessa terra? É o Espírito Santo convencendo o homem do juízo. Há uma sentença para todo homem e toda mulher. Hebreus 9:27 diz que ao homem está posto morrer uma só vez, vindo depois disso a sentença. A maior sentença da terra é o que você fez com o sacrifício de Jesus Cristo. A maior sentença a ser julgada vai ser essa. O que você fez quando você ouviu as boas novas, as minhas boas novas? Quando eu dei a chance a você de você se relacionar, se reconciliar comigo? Essa é a maior sentença. E quando nós cremos em Cristo, o Espírito então entra em nós e começa a trabalhar em nós, nos conformando à imagem de Jesus Cristo. A Bíblia diz, 2 Coríntios 3,18: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Deus entra no homem e começa a mudar esse homem. E aí é natural todos começarem a dizer: fulano está diferente. É Deus fazendo um homem violento se transformar num homem pacífico, fazendo uma mulher egoísta se transformar numa mulher que ama, que se preocupa. É Deus no homem. Você tem a chance nessa noite de tê-lo, ou ter mais dele. Atos 2,38, Pedro falando, ele diz, quando os homens ouvem a respeito do Evangelho, Pedro fala que o caminho para receber o dom, o presente do Espírito Santo, era arrependimento e batismo. Se você está aqui nessa noite, você tem rejeitado o batismo, você tem rejeitado o Evangelho. Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos teus pecados, e recebereis o presente, o dom do Espírito Santo. Mas Atos 5:32 me chama a atenção, porque ele diz: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim, preste atenção nisso, o Espírito Santo que Deus outorgou, que deu aos que lhe obedecem. Agora, não está dizendo apenas sobre alguém que se arrependeu, mas alguém que segue se arrependendo. Não alguém que um dia acreditou numa verdade, mas que alguém segue crendo nessa verdade. O Espírito Santo é dado para alguém que obedece a Deus. Você pode, em nome de Jesus, fechar teus olhos? Eu quero orar por você. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite. Pode ser que a tua necessidade nessa noite seja: eu não tenho o Espírito Santo, porque eu continuo vivendo no pecado e eu nunca consegui me libertar disso. É mais forte do que eu o prazer pelo pecado, a minha carne. Sim, você precisa do Espírito Santo. Você precisa se arrepender nessa noite. Ou você olha para a tua vida e você sabe que você tem o Espírito Santo, mas você entende que
que falta muito, tem vivido uma vida religiosa, uma vida sem força. Você sabe que essa tristeza que você tem, essa fraqueza, essa inconstância na caminhada, você sabe que é falta do Espírito Santo. A Bíblia diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É hora de você orar. É hora de você orar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Qual é a tua necessidade do Espírito nessa noite? Está se sentindo cansado, cansada, sobrecarregado, sobrecarregada? Comece a orar nessa hora em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Começa a pedir perdão. Começa a se arrepender nessa noite. Começa a se chegar a Deus com verdade, com quebrantamento, em nome de Jesus. Tem uma canção que é inspirada nessa fala desse anjo, o anjo Gabriel. Quando ele fala para Maria: Maria, você vai conceber, mesmo virgem. E ela fala: como pode isso? E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver. Quero te dizer nessa noite que o Evangelho é o poder de Deus. E esse poder de Deus nessa noite vai te envolver. Você pode estar aqui embaixo, você pode estar aí em cima, você pode estar aí assistindo a gente. O poder de Deus nessa noite vai envolver você. A pessoa do Espírito Santo vai envolver você nessa noite. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará.
tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar, vem Espírito Santo restaurar, vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito. Vento do Espírito, vento do Espírito, Aleluia. sopra neste lugar, sopra, e enche os nossos corações. Vento, vento, vem, vem. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Do Espírito, Levanta as tuas mãos e pede por isso. vento do Espírito, sopra neste lugar. Aleluia. E enche os nossos corações. Vento, vento, Vento sopro de vida nessa noite. do Espírito, vento do Espírito, Aleluia. Sopra, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará. aleluia. E no teu corpo tudo novo se fará. Oh, aleluia. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, oh, e chorarás. Esse é o Evangelho. Saltar de alegria, alegria no Espírito Santo. Oh, Vem Espírito Santo, vem, aleluia. vem Espírito Santo restaurar. Oh, restaura. Vem Espírito Santo visitar. Você pode levantar as tuas mãos agora e começar a clamar por esse Espírito em nome de Jesus. Erga a tua voz nessa noite e seja sincero para com Deus nessa noite, nesse lugar. Se você está cheio do Espírito Santo, começa a profetizar nessa noite, porque a Bíblia diz que à medida que homens e mulheres eram cheios do Espírito Santo, eles oravam em línguas e eles profetizavam. Erga a tua voz nessa noite e comece a profetizar, aleluia. Oh, Vem Espírito Santo aleluia. visitar. Com ousadia diante de Deus. Vem Espírito Santo me Oh, nós clamamos nessa noite por curas nesse lugar. Vem Espírito Santo no corpo
Vem, Espírito Santo, no corpo. Se alguém que entrou nessa noite é cometido de alguma enfermidade no teu corpo, agora mesmo seja livre, seja curado. Sinta o alívio de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Aleluia! Se você busca por mais dele, vem, Espírito Santo, visitar. aleluia! Oh! Aleluia! Visitar, me guiar. Vento do Espírito, vento. Espírito, Fica livre no Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Espírito, Aleluia! Oh! sopra neste lugar. Oh, aleluia! E enche os nossos corações. Eu quero dizer para você nessa noite, jovem, que tem teus pais crentes no Senhor, mas há muito tempo você não tem uma experiência com Deus, ou você já teve uma experiência com Deus, mas tem vivido numa frieza. O Espírito Santo de Deus está sobre você e te alcança nessa noite, nesse lugar. Você nasceu para ser cheio, você nasceu para ser cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a se mover nessa noite, nesse lugar. Começa a se mover sobre a vida de cada um nessa noite, sobre cada coração, sobre cada mente nessa noite. Traz o quebrantamento necessário. Arranca em nome de Jesus o pecado. Transforma nessa noite, Espírito Santo, livre para fluir nessa noite, nesse lugar, sobre corações, sobre vidas, sobre pessoas, em nome de Jesus. Liberdade nessa noite. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia. Oh, vamos profetizar em nome de Jesus. Vento. Oh, peça por esse vento. Oh, ele restaura o teu casamento. Se está em ossos secos, ele restaura. Sopra neste lugar. Oh, E enche, enche, enche. Vamos com força cantar isso, vento. Vento do Espírito, vento do Espírito. Sopra, Senhor. Sopra neste lugar. E enche os nossos corações. Aleluia. 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 Quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Você que precisa do Espírito Santo, saia correndo do teu lugar em nome de Jesus. Sai correndo do teu lugar nessa noite em nome de Jesus. Há um poder de Deus sobre você. E ali adorarei Aleluia. ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Aleluia.
explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, como fogo. Oh, vem. Espírito, 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 aleluia, que desce como fogo, aleluia, vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo, Espírito, 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 avivamento sobre você em nome de Jesus. vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, 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 Espírito. Vem, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vem como em Pentecoste, Senhor, e enche-me de novo. Aleluia, do sítio que nascia na Barabassa. Eu adorarei ao Deus da minha vida. O Senhor te trouxe aqui, aleluia! Que me compreendeu. É você e o Espírito Santo. Sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Aleluia! Que o fogo de Deus venha sobre todos nós, todos sejamos cheios nesta noite. Espírito, Espírito, Desce! desce, Desce! Desce! e enche-me de novo. De novo! De novo! Espírito, Espírito,
enche-me de novo. Oh, oh, oh. Você que tem buscado ser cheio do Espírito Santo, vai sendo cheio agora mesmo, em nome de Jesus. Você que tem buscado fluir em línguas, oh, flua agora mesmo, em nome de Jesus. Você que tem buscado ser livre desse pecado, pelo poder que há no Espírito Santo, seja tocado agora mesmo, se arrependa agora mesmo, em nome de Jesus. Você que tem buscado ser livre das drogas, do cigarro, seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Que venha um enjoo nessa noite. Você que tem usado cigarro, seja livre agora mesmo nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Você que tem lutado contra a impureza, contra a pornografia, seja livre nessa noite. Santo os teus olhos, santo os teus pensamentos, santo o teu coração, santo a tua maneira de agir. Oh, você que não é salvo, em nome de Jesus, se arrependa nessa noite dessa independência de Deus. Deus te trouxe nesse lugar nessa noite, porque Ele tem algo na tua vida, Ele quer construir algo na tua vida. Não endureça a voz para o Senhor nessa noite. Ouça o que o Espírito te diz. Oh, Espírito Santo, supre as nossas necessidades de acordo com a riqueza que há em Jesus Cristo. Oh, aleluia. Oramos por casamentos nessa noite que precisam ser renovados. Oh, Espírito Santo de Deus, receba força para perdoar nessa noite esse pecado que essa pessoa cometeu contra você. Receba força nessa noite. Receba a força do Espírito Santo nessa noite para buscar ajuda e confessar os teus pecados. Você que tem vivido nas trevas de maneira oculta, pelo poder do Espírito Santo, receba força nessa noite para abrir o teu coração e pedir ajuda. Não adianta se esconder de Deus. Deus tem algo para você. Aleluia. Oh, libera, Senhor, nessa noite. Libera da capacidade que precisamos, Senhor, para pregar o Evangelho. Libera da capacidade, Senhor. Nos dá ousadia, nos dá intrepidez. Nessa noite nós oramos em nome de Jesus por intrepidez nesse lugar, para anunciarmos com ousadia as coisas que temos visto, ouvido e experimentado ao longo desses anos a respeito do verbo da vida. Aleluia. Receba a capacidade nessa noite para anunciar, para pregar, para testemunhar do amor de Deus, o Espírito Santo de Deus. Oh, vamos terminar com toda a força nessa noite dizendo isso. Vem como em Pentecostes. Levanta a tua mão aí no teu lugar em nome de Jesus. Oh, e enche-me de novo. Você que reconhece, vai.